Uma vida consciente, ela não parte de fórmulas pré-estabelecidas ou daquilo que a sociedade quer que você seja. Ela parte de reflexões, de movimentos de autodescoberta para entender que dá para ser diferente. Ou seja, toda e qualquer decisão que tem que se tomar na vida, a primeira coisa que costuma se fazer em uma vida consciente é pensar, dá para ser diferente? Será que eu vou só seguir a maré? E a partir destes questionamentos é que a vida consciente vai se construindo. No nosso caso, a vida nômade, ela é só um degrau para essa vida consciente. Ou seja, ela é só mais uma etapa para a nossa jornada de vida. Apesar de por aqui a gente sempre estar compartilhando esse grande pulo de vida, uma família que vive viajando, exato. Então, antes disso tudo, a gente pensa no quê? Em todas as escolhas que nós tivemos que fazer antes disso. E é sobre isso que nós vamos trocar uma ideia aqui. Então, com vocês, eu e Daniel. Eu sou a Dani Truffi e este é o Livre, Leve e Dane-se. Nossa família está na estrada há mais de 2 anos e por aqui eu compartilho histórias e reflexões sobre uma vida consciente, uma vida nômade e, acima de tudo, com uma pitada de dane-se. Então, vem comigo, vai ser mais leve, te garanto. É sempre importante a gente estar retomando, porque se tem uma das coisas que a gente faz por aqui, é a gente não ficar vendendo sonho, né? Então, nós estamos na estrada há 2 anos. Mas isso não começou há 2 anos, né? E isso não começou na estrada, né? Eu acho que sempre que a gente vem conversar sobre a viagem, conversar sobre o nomadismo, né? O nomadismo, eu acho que é um momento, né? É um movimento, é um momento de agora, mas isso realmente eu acho que vem de bem antes, né? Da busca de, acho que ferramentas para a gente ter a vida consciente, né? Eu acho que o nomadismo ele proporciona um encontro maior nosso com essa consciência, de alguma maneira. Para mim, isso ele reflete em coisas que estão inseridas nesse movimento de nômade, que é a preparação, que é a execução, que é a vivência. Então, acho que isso daí nos leva a uma vida mais consciente. Então, acho que bem antes da gente sair, de fato, a gente já tinha alguns questionamentos e algumas questões que a gente precisava, de alguma forma, trabalhar isso, né? Então, acho que a gente veio se preparando para poder que essa viagem saísse, né? Acontecesse de fato. Cara, é muito louco você estar falando isso agora, porque me vieram várias... passou um filme na minha cabeça da nossa vida. E, de fato, parece que, assim, a nossa jornada nômade, vamos dizer que é uma jornada, porque tudo começou bem antes da gente entrar no carro, né? Começou 9 anos atrás, né? Digamos assim. Eu estava pensando que, de repente, o nosso movimento, já que nós estamos falando sobre isso, o nosso movimento sempre foi de o que dá para ser diferente, né? E me vieram várias coisas, tive vários insights agora aqui. Estava pensando, quando nós resolvemos que nós iríamos empreender. Primeiro de tudo, a gente resolveu empreender, né? Quando ninguém falava de empreender. Quando ninguém falava, a gente fala que nós empreendemos quando a gente ainda ia para a firma. Não era? Vai para a firma. Vai para a firma. São 14 anos. 14 anos atrás, empreender não era esse glamour todo, não. E eu acho que sempre que a gente conversa e revisita, né, essa situação de entender a vida, o que transformou, né? Eu acho que são esses sentimentos que a gente revisita, né? Conversando sobre. Você fala, mas realmente, né? Ali, naquele momento, eu não tinha nem a consciência total do que eu queria ou do que aquilo poderia se transformar, né?
É o que você está falando. Lá atrás, de uma inquietação de um tipo de emprego, de um tipo de vida, você quis empreender. De repente, a hora que a gente se deparou com o empreendimento, de fato, também não era bem aquilo. A gente queria um empreendimento que a gente conseguisse mudar as coisas que eram aquilo que o pessoal falava, pô, senta lá, fica de olho nos funcionários e tal. Você fala, pô, mas será que é isso daqui mesmo? A gente não consegue fazer nada diferente, de modo diferente, ou que nos dê estímulo de continuar, de fazer, né? Então, sempre foi nessa vertente que nós fomos caminhando, né? De questionando, de fazendo, de querendo fazer diferente. E isso daí veio através dos filhos, da criação dos filhos, do nascimento dos filhos, da onde a gente ia morado, como que a gente ia se vestir, o que a gente ia comer. Tudo isso daí tem a ver com, acho que essa inquietude de querer buscar coisas que vão de encontro com aquilo que é alguma coisa que todo mundo tem dentro, que é um ideal, não sei ao certo o que como... Eu acho que é isso que a gente está falando, né? É sobre consciência. Porque é sobre isso que eu comecei a dizer no começo, no sentido de que nós fomos empreender quando o empreendedorismo não tinha esse glamour, quando não se aprendia a empreender na internet, né? E daí nós fomos. Então, isso foi a primeira tomada de consciência de que dava para ser diferente. Pô, dá para empreender dos 30? Dá para empreender antes dos 25? Dá. E lá fomos nós, né? Isso é tanto tempo atrás. Mas, se você pensar, isso nós fizemos depois. Fomos comprar a empresa em São Paulo. Pô, não quero morar em São Paulo. Mas dá para ser o quê? Dá para morar no mato. Não onde? Começamos a procurar onde tem mato perto de São Paulo. Lá fomos nós morar na Serra da Cantareira. Dá para ser diferente? Dá. Não, você não precisa morar encostado no escritório. Fomos morar na Serra da Cantareira. Então, a gente já morava numa reserva de Mata Atlântica, sendo que a gente empreendia em São Paulo. Então, tudo dá para ser diferente. Aí, não, tá grávida? Tá. Como é que nasce o filho? Nasce o filho assim, tá bom. Não, mas será que é só assim? Não, dá para ter o filho em casa? Dá para ter em casa. Dá para o filho ser vegetariano? Dá para ser vegetariano. E acho que isso tudo a gente foi construindo através disso que a gente chama, que a gente vem dizendo, que acho que, de repente, o que eu quero trazer aqui, que eu sempre falo, é que para, tipo... como sair dessa subjetividade, dessa coisa assim, de ficar... é só você pensar positivo, é só você desejar que as coisas acontecem. Mas, no fundo, é criticar mesmo, né? Para ter consciência, acho eu. E que daí, para alcançar os objetivos, né? Que é exatamente isso que você está falando, né? Que nós fomos sempre, duvidando que dava para ser daquele jeito. E daí você chegou num ponto importantíssimo, que foi da gente fazer a administração remota do negócio, porque a gente queria viajar, mas a gente tinha um negócio. Tinha um negócio, e como que ia viabilizar isso daí, mantendo o negócio, né? Então, eu acho que toda essa inconsciência, né? Essas coisas inconscientes que a gente imagina, pensa, né? Eles, para se tornar em consciência, você tem que ir concretizando de alguma maneira que você vai conseguindo chegar mais próximo daquilo que se torna algo que você consiga de forma de viver mais simples, né? Esse viver mais simples, eu acho que é o viver consciente. É o viver mais, né? Com menos a gente fala coisas, mas não é coisas no sentido material que eu quero dizer. Eu quero dizer coisas no sentido de coisas mesmo, de você ter várias questões aí, e que a gente tem percebido que na viagem em si, no nomadismo, isso se torna mais fácil. Mesmo sendo... quem olha de fora fala, pô, mas é uma loucura, cara, você não ter casa, entendeu? Você tá cada hora no lugar, é muito mais difícil para mim. Não, mas você consegue, através daquilo, se tornar mais consciente, porque você pensa em outras coisas menos.
que é, né? Aí a gente pode debater mais sobre essa questão da viagem e tal, tudo, né, mais à frente aí. Eu acho que isso que você trouxe, principalmente sobre esse ponto de... não, mas será que eu consigo viver assim, né? Foi algo assim que você falou agora, né? Que, de repente, alguém de fora vendo... Uhum. Será que eu consigo viver assim, né? A gente entra daí num papo de limitância, né? De crenças limitantes, né? De limites, né? Porque eu acho que, por exemplo, assim, eu fico me pegando em várias crenças limitantes. Por exemplo, quando a gente foi administrar a empresa à distância, isso antes da pandemia, só existia Skype, basicamente, né? Não existiam outras ferramentas. E como é que você rompia aquela crença de... como é que é aquele ditado? Os porcos só engordam os olhos do dono. Tinha um negócio assim. A gente ouviu bastante isso. Bastante. Todo mundo dizia pra gente que não ia dar certo, que não dava certo. Mas eu já tinha na ponta da língua já, né? Falei, já fiquei muito dentro do escritório e a coisa não andou também. Então, não vem com essa história não, que não é assim. Então... Sim, então, mas você... Daí, aí veio a pandemia, aí se desenvolveu, aí todo mundo, pô, dá pra ser diferente, dá pra ficar longe. Aí lá atrás, então, era crença. E daí você vê que o mais louco é que a crença, eu agora tô viajando aqui. Você vê que a crença, ela é, né, lógico que você foi estudar de onde surgem as crenças, imaginários coletivos, não é nem disso que estou falando, tá? Mas estou pensando aqui. As crenças, elas são sociais, né? E daí a gente pega ela para nós, coloca aqui dentro e vai vivendo. É isso. Essa é a chave que a gente está dizendo. Então, como a gente fugir dos padrões pré-estabelecidos socialmente, que trazem todas essas crenças, e, de repente, da forma como que você foi educado, em qual sociedade, em qual cultura ou qualquer circunstâncias, as crenças são ainda maiores, obviamente, né? E daí mais difícil ainda de romper. Então, o grande ponto é identificar onde, de fato, qual é o seu objetivo, o que você quer mesmo. E entender, porque eu acho que uma das coisas que nós sempre sentimos, tanto eu quanto você, até a gente chegar nessa vida nômade, é o fato de que nós gostaríamos de mais liberdade geográfica. E mais liberdade geográfica mesmo. Que gostaríamos de conhecer mais lugares. Mas não necessariamente conhecer esses lugares em época de férias, e para isso você tem que se programar e tem que ter o dinheiro, e daí aquela coisa. Então, aí é uma crença, né? E, de repente, a gente, não, e como fazer isso acontecer? Na ocasião, era muito distante para nós. Eu acho que hoje a gente enxerga que alguns passos que nós demos, né, eles contribuíram muito para que, de fato, a gente conseguisse fazer estar nesse movimento, né? Que eu nunca é o fim, né? Nunca é um movimento... A gente fala que hoje é um movimento que nos satisfaz, que nos traz mais consciência, mas lá atrás também a gente achava que as coisas que a gente fazia também nos levavam a uma consciência, mas era um aprendizado micro, né? De algumas coisas, de você... pensar, por exemplo, na questão de estar mais perto dos filhos, por exemplo, né? Isso é o que todo mundo fala. Os pais têm que estar próximos, os pais são os principais guias dos filhos, né? E hoje, no mundo de hoje, cada vez os pais estão mais distantes dos filhos. Por quê? Porque o pai trabalha muitas horas, o filho também tem N ocupações, então esse distanciamento hoje ele é natural. Ele é uma forma normal de se... né? Mas, ao mesmo tempo, todo mundo fala, pô, o pai tem que estar perto, os pais são os principais tutores desse ensinamento para os filhos, né? E hoje, né, esse é um dos questionamentos que nós tivemos também em relação a poder ser nômade no sentido de a família viaja junto, a família está junto. Como ela vai estar junto? Cada um com a sua obrigação, mas estamos juntos, estamos compartilhando aquilo ali, né? Eu acho que é um movimento que
a gente entendeu a ideia, não conseguia executar essa ideia da forma mais, né, conforme a vida caminhava, e a gente conseguiu um meio de se fazer isso, né? Então, acho que isso é você pegar a consciência e levar para um ato de falar, não, peraí, como que eu vou ficar mais perto do meu filho, de fato? Como que eu vou poder ter mais horas, né? Mais convivência e poder realmente ser esse tutor, né? Então, esse é ligar um ponto de que era uma coisa só, tipo, tá, quantas horas? Como que você vai fazer? Né, vou viajar com meu filho para ficar mais horas com ele no fim de semana. A gente vai para um resort, né? Então, vou ficar com meu filho. Pô, lá todo mundo se distraía, todo mundo se... Não era isso daí. Não é isso que, de fato, traz qualidade, traz a educação, traz a questão dessa troca dos pais com os filhos, né? É o dia a dia, né? É o dia a dia. É ali você compartilhar né? A alimentação, a dificuldade, o ócio, compartilhar aquilo ali e passar esse ensinamento e passar isso junto, né? Porque também você só ensina, né? Você aprende muito com os filhos, né? Nessa jornada, né? Nessa jornada consciente, que é o que a gente está falando aqui hoje, que é pré-nomadismo, vamos dizer assim, eu acho que o mais importante a gente entender é que todos os objetivos eles vão sendo lapidados, né? Até a gente chegar no momento atual, que é o que nós vamos falar nos próximos episódios, mas chegar no momento atual, né? Que, de repente, hoje foi muito louco, porque eu vi uma pessoa mandou assim para mim, ela mandou, não sei o que, a podcaster Dani e tal, e tal, e tal. Eu falei, pô, nossa, realmente, né? O podcast tá caminhando, né? Quando eu gravava dentro do guarda-roupa e ali, na raça, com o microfone do próprio computador, né? E daí, tipo, tá onde você quer? Não, não tá onde você quer, mas tá onde tá. E que daí você toma consciência e que daí eu falei, pô, amiga, obrigada, né, de você me enviar isso. E ela falou assim, você já está aí. Qual a próxima parada? Um sonho já tá, check. E daí é esse o objetivo, de ir lapidando nossos objetivos, né? Porque, de repente, da gente que queria tá tão distante, tá tão longe, tá viajando, nós tivemos aí algumas jornadas mais íntimas, que já comentamos nos episódios anteriores, e a gente não precisa ficar detalhando a todo momento aqui tudo que nós passamos. E o que nos trouxe hoje aqui em São Paulo, de repente a gente vai lapidando os objetivos, porque imagina só, nosso objetivo, quando lá atrás nós tivemos que estar aqui, porque a família precisou, a gente não imaginava que nós estaríamos, de repente, aqui no estúdio gravando, nós não imaginávamos que a gente ia estar avançando com uma série de coisas na empresa, de estar presente e tal, e que de 5 pessoas e 2 gatos, passaram aí 2 anos e meio, pulando de estado em estado, de cidade em cidade, e que, de repente, a gente se viu, num primeiro momento, aprisionado dentro da própria crença limitante, que é o que nós vamos falar nos próximos episódios, de que o nomadismo ele tem um formato só. Só que, de repente, a gente se deparou com as dificuldades da nossa própria vida, que a gente teve que começar a lapidar nosso objetivo, que é o que nós estamos fazendo agora. E que, quiçá, um passo maior, né? Um novo alcance. Alcançar um nível de lapidação excelente, né? Da gente mesmo, né? Porque a partir do momento que você está lapidado, você está consciente daquilo que você quer, o como buscar, o como usufruir daquilo. Então, acho que é tudo isso daí que traz essas reflexões. De você conseguir se traduzir, né? Eu acho que a gente pensa numa língua e executa em outra, acho, né? Quando a gente consegue traduzir aquilo que a gente pensa e executar aquilo, a gente sai de uma maneira melhor, né? Assim, sai mais... Parece que é mais aliviado. Fala, putz, entendi. Eu me entendi o que aconteceu no meio desse caminho, né? O que gostaríamos de ter dito hoje, acho que
Não sei se dentro de tantos devaneios aí nós conseguimos trazer o que a gente queria, mas acho que sim, né? Mais para a galera que já conhece a gente entender que não foi de um dia para o outro, que as decisões não são assim simples de serem tomadas, que tem uma porrada de desafio para solucionar, ainda tem, né? Que estamos nessa luta aí de desafios. O nosso foco aqui não era hoje falar sobre o nomadismo em si, que é algo que todo mundo pergunta, todo mundo quer saber, né, como que tudo aconteceu, mas o nosso foco era contar um pouco da gente e como a gente toma nossas decisões, né? E como que a gente lapida os nossos objetivos. Não sei se é aqui a gente está gravando aqui nesse estúdio e sempre que você para, né, a gente pouco para pensar no que aconteceu na vida de fato, né? A gente sempre está na correria e dá próximo passo e da próxima coisa e você, né? A hora que você para um pouco para falar sobre, pensar sobre, você toca em questões que você fala, nossa, mas acho que agora que eu entendi algumas partes dessa viagem, né? Dá até mais gás para quebrar o restante das pedras aí. Vem com a gente refletir sobre o constante exercício de autodescoberta e autoconstrução. Sendo nômade ou não, vale a pena reflexão consciente. Então, nos segue lá no Instagram, se inscreve aqui no canal. Saudações de liberdade, amor e disciplina.